Vamos seguindo com mais uma aula de História para o seu EJA do ensino médio. E aí, ainda dentro da nossa unidade 4, ditadura e democracia, os desafios para um Brasil mais justo, dentro aí do nosso último tema, que encerra inclusive aí o nosso curso, que é o tema 3, a retomada da democracia no Brasil, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui é sobre como, a partir de 1985, o Brasil retoma a democracia, ou seja, o processo de redemocratização no Brasil, depois de pelo menos 2 grandes décadas de ditadura civil-militar. Ok? Então, para a gente poder começar a falar sobre a redemocratização no Brasil, é importante sempre a gente ir explorando, puxando aí pela nossa mente, pela nossa inteligência, aquilo que nós já sabemos. É por isso que nós vamos aí, logo de cara, na página 109 do seu tema 3 da sua unidade 4. Quando ele pergunta aí pra gente, quais mudanças políticas você sabe que ocorreram com a redemocratização no Brasil? Você já ouviu falar sobre essa redemocratização? Já escutou esse termo? Já leu em algum canto? Quais direitos civis e sociais a população conquistou no processo de retomada do regime democrático? Então, realmente, esse processo de redemocratização que se inicia ali na metade dos anos 80, lá em 1985, é uma retomada também de direitos. Porque, como nós sabemos, o regime militar, ele retirou, ele usurpou muitos direitos do povo brasileiro. Como, por exemplo, o próprio direito ao voto direto. Como, por exemplo, o próprio direito à liberdade de expressão. Então, é essa chamada redemocratização que vai trazer isso daí pra gente. Então, ele diz aí, escreva nas linhas a seguir o que você conhece sobre esse processo político ocorrido no Brasil há mais de 2 décadas. E caso, você nunca ouviu falar sobre a redemocratização, chegou o momento aí na nossa aula e a partir do que foi explicado, você vai ter elementos para poder comentar muito melhor o que você já sabe na sua apostila da sua página 109. Então, vamos aí ao quadro com explicações para a gente. Bom, no primeiro momento é bom a gente contextualizar o que é esse Brasil e esse mundo dos anos 80, que é esse momento aí a nível mundial, o que é que nós estamos vivendo, o momento histórico, o contexto histórico que estamos vivendo aí nos anos 80, para que fique melhor compreendido o que é que nós estamos chamando de redemocratização, ou seja, o que é que tem a ver a redemocratização com o contexto histórico mundial. Nos anos 80 aí, nós estamos vivendo aí plenamente o processo da chamada globalização. É aquele momento, por exemplo, que é aquele mundo bipolar, capitalismo, socialismo, capitalismo com os Estados Unidos, socialismo com a União Soviética, ele está ruindo, está caindo por terra, está chegando ao fim. E essa velha ordem mundial, ela começa a se dar ali, principalmente com a queda do Muro de Berlim, e também com, finalmente, em 1991, definir isso, com a crise e o fim da chamada União Soviética. Então, é um mundo que começa a se adaptar à relação mundial, o processo mundial, que é geográfico, é econômico, é histórico, sociológico, tá bom? Chamado de globalização. É aquele momento, em que as fronteiras, tanto físicas, tá bom? Elas começam a se romper. Nós temos aí um maior fluxo de pessoas, nós temos aí uma grande expansão do capitalismo, então isso marca aí a chamada globalização. É um mundo que começa aí a finalmente compreender e expandir o seu processo de terceira revolução industrial, com as suas N tecnologias, como por exemplo na robótica, na informática. Grande marca aí da globalização é a internet. Então, tudo isso vai impactar
né? O momento da globalização é o momento em que as ditaduras do mundo começam a cair, ou pelo menos uma parcela considerável delas, e no Brasil não poderia ser diferente se o Brasil quisesse aí de cara adentrar esse chamado mundo globalizado, ok? É aí que em 1985 a gente tem um processo de redemocratização, ou seja, volta da democracia, a partir de 1985, que nós também podemos chamar esse processo de redemocratização, essa nova fase da história política brasileira, né, da história contemporânea do Brasil, a chamada Nova República, ok? E aí, a partir de 1985, né, começa todo aquele embate pelas diretas já, o povo querendo decidir, escolher seu próprio presidente, ok? É aí que, infelizmente, né, o desejo das diretas já, ele não vai ser alcançado logo de cara, tá certo? Porque, né, a nossa primeira eleição para presidente no pós-ditadura militar, ela vai ser uma eleição indireta, né? Tinha uma emenda lá no Senado, no Congresso Nacional, a chamada emenda Dante de Oliveira, né, assim, e essa emenda ela previa a construção das chamadas eleições diretas, mas aí na hora lá da votação, né, da escolha de tentar passar essa emenda, né, esse projeto para frente, né, ela tem poucos votos. E aí se decide o quê? Vai se entrar na redemocratização, mas por meio de uma eleição indireta, tá certo? É o colégio eleitoral, ou seja, né, os nossos representantes do Congresso Nacional, que aí iam escolher o primeiro presidente pós-ditadura civil-militar, ok? Antes da gente entrar ali na eleição, uma grande marca aí da redemocratização é a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, né, é a Assembleia Nacional, tá bom? Congresso Nacional, reunida as mais variadas, né, posições políticas. Nesse momento aí, muitos daqueles partidos que estavam na ilegalidade, eles retomam as suas atividades políticas, né? E aí, uma das coisas que vai ser decidida dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte também é a nossa atual Constituição, tá certo? Mas aí nesse processo de redemocratização, antes da gente entrar aqui na Assembleia Nacional Constituinte, né, que vai definir aí a nossa atual Constituição, optou-se aí, como eu já falei, por uma eleição, mas uma eleição indireta. O Congresso Nacional, chamado Colégio Eleitoral, acaba escolhendo aí o rapaz chamado Tancredo Neves para ser o primeiro presidente, ok? Só que o que acontece? O Tancredo Neves, né, ele não chega a tomar posse do cargo, porque na véspera da sua posse, tá certo? Como presidente, o civil, né, Tancredo Neves, tá certo? Ele falece, tá certo? E aí isso aí gera uma comoção nacional, né, no Brasil todo. Tinha uma expectativa muito grande, né, de ter aí pela primeira vez, depois de 2 décadas, né, um presidente civil, e aí o Tancredo Neves fica impossibilitado devido ao seu falecimento. No seu lugar, então, assumiria o Sarney, uma figura política aí que até os anos 2000 aí, né, na primeira década dos anos 2000, era muito falado, né, sobre o Sarney, né, os seus envolvimentos aí com corrupção e por aí vai, uma figura sempre muito polêmica na política brasileira. Assume aí o Sarney, que fazia parte aí do Partido da Mobilização Democrática Brasileira, né? Ou Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, tá certo? Esse PMDB aqui era justamente aquele MDB, aquela oposição que era permitida lá durante o regime militar, né? O Movimento Democrático Brasileiro. Ele agora assume um partido, né? PMDB. Já nos anos 2000, né, na segunda década aí dos anos 2000, o PMDB inclusive voltou atrás, né, e retirou a letra P, tentando resgatar os seus valores lá no início da sua formação. Mas aqui nos anos 80, ele se torna
o PMDB, ok? É interessante observar que o vice, né, do Tancredo Neves, historicamente, lá na época do regime militar, ele era um político muito afinado com o regime militar, muito próximo, né? Fazia muito jogo do que os militares queriam. Mas já na redemocratização, né, assim, o Sarney, né, já que tinha aí na sua sigla partidária democrático, né, ele vai optar aí pela democracia, né? Então a política é sempre aquilo do jogo dos interesses, né? Aquilo que melhor convém lá para o político, ele acaba aderindo, ok? Então Sarney, coincidentemente, né, ele era um político muito aliado aos militares, né? O que foi muito assim, interessante, né? Porque ele era uma velha aliança, né? Um velho amigo daqueles que passaram tanto tempo governando o Brasil sob uma forma de ditadura. Bom, Sarney assumindo, temos aí uma missão em 1988, que seria a aprovação da nossa Constituição, aquele documento que rege todos os nossos direitos e deveres. E aí aquilo que eu falei, né? Com a redemocratização, ficou previsto aí pela Constituição de 1988 a retomada dos direitos civis, como por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de livre associação, ou seja, né, a liberdade do trabalhador poder ser um trabalhador sindicalizado e lutar pelos seus direitos, os direitos políticos, o direito de qualquer cidadão poder votar e ser votado, desde que cumpra os pré-requisitos mínimos, né, estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, os direitos políticos. Aqueles, né, que tinham sido, inclusive, caçados, anistiados, né, lá no passado, voltam a ter aí os seus direitos políticos previstos aí pela Constituição de 1988. Então estava previsto aí, ó, eleições para presidente, para prefeito, né, governador, vereador. Então todos esses direitos ditos políticos estão previstos aí na Constituição de 1988. E os direitos sociais, né, como direito à saúde, direito à educação pública, né, gratuita e, acima de tudo, de qualidade, né? Isso é o que está previsto aí na nossa Constituição de 1988. Então, retomada dos direitos civis, políticos e sociais. Não é à toa que a Constituição de 1988 ela é chamada da Constituição Cidadã. Tudo aquilo que foi retirado, né? Todos os direitos previstos, né? Toda a garantia de cidadania do povo brasileiro que foi retirado com as 2 décadas de regime militar, volta aqui na chamada Constituição de 1988, ok? A chamada Constituição Cidadã. Então, passado esse momento aí das eleições indiretas, né? O Sarney assume aí o lugar do Tancredo Neves como presidente. Chega aí o ano de 1989, um ano depois de ser elaborada a nossa Constituição, que está vigente até hoje, né? Pelo menos aí ela está vigente, ok? Aí até a segunda década, né, dos anos 2000, a Constituição de 1988. O que acontece? Na Constituição de 1988 estava previsto aí as eleições agora seriam o quê? Diretas. Então saiu de cena aquela historinha lá das eleições indiretas para serem o quê? Diretas, ou seja, o próprio povo brasileiro ia no dia específico da eleição, na urna, escolher quem ele queria para presidente. Bom, basta ainda falar também que nesse momento aí, né, nesse final de anos 80, é o momento do chamado Plano Cruzado, tá certo? E esse plano cruzado, como o próprio nome já diz, né, estabelece aí o cruzado como uma moeda nacional e dentre os seus objetivos era o quê? Conter a grande inflação que tomava de conta do país, né? A pessoa ia comprar 1 quilo de arroz na manhã por um preço, quando ela ia no mesmo mercantil de tarde, no final do dia, por exemplo, né, aquele mesmo quilo de arroz, aquela mesma marca, já estava praticamente o quê? O dobro. Isso era o quê? A inflação descontrolada. O plano cruzado, então, vai tentar rever isso daí.
ok? Na eleição de 1989, né, uma curiosidade, nós temos aí pelo menos 22 candidatos, ou seja, né, uma parcela boa das grandes representações da sociedade, né, queriam ter espaço aí nessa eleição para presidente, né? Interessante observar que até grandes empresários, né, como por exemplo aí o Silvio Santos, né, grande empresário aí do ramo televisivo, né, das comunicações, inclusive tentou ser candidato a presidente aí lá nessa eleição de 1989, mas aí por uma série de motivos eleitorais, né, ele acabou tendo a sua candidatura cassada, né? Ele foi retirado das eleições por todo um trâmite aí eleitoral, né? De sabotagem também dos outros grandes meios de comunicação que fizeram com que o sonho do Silvio Santos a ser presidente ficasse guardado para algum momento da vida dele, ok? Então nós temos aí 22 candidatos e dentre esses 22 candidatos tem dois aí que vão para o segundo turno das eleições, né? Um deles, mais conhecido como Collor, né? O Fernando Collor de Mello, do PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e uma outra figura aí que começa, né? Já era conhecida ali durante o regime militar, começa a ganhar uma força aí nos anos 90, né? Assim, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente o Lula com o PT, tá bom? Esses dois aí chegam ao segundo turno, mas o Collor de Mello, do PRN, acaba ganhando aí essas eleições de 1989. O que é que o Collor enfrentou aí a partir, né, de 1992? A inflação tinha começado a ser controlada ainda lá pelo Sarney, de novo ela ressurge. E quando ela ressurge, né, o acesso à alimentação, a tudo, né, aos bens básicos para a grande parcela da população da camada mais pobre, tudo isso fica o quê? Mais caro, né? Ou seja, mais pobreza, mais dificuldade econômica para essas camadas. O governo do Collor ele vai ser marcado aí por um grande escândalo de corrupção. Ele, né, que teria dito lá, um dos grandes slogans, né, da sua campanha era ser o caçador de marajás. O que eram esses marajás? Aqueles que eram corruptos, né? Aqueles que viviam aí das grandes fortunas do roubo da riqueza nacional, né? Então aí o Collor ele entra com esse discurso: eu sou o caçador de marajás, mas aí a história mostrou que na verdade ele era um dos grandes líderes, né, desses marajás. Ele é envolvido aí numa série de escândalos de corrupção. Isso fica aí demonstrado, né, na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI aberta, né, para poder investigar o que de fato provava, né, essa corrupção do Collor de Mello. E aí um outro, vamos dizer assim, tiro no pé, vindo do Ministério da Economia do Collor, foi o chamado confisco das poupanças, tá certo? O que acontece, né? Estabeleceu-se que as poupanças elas seriam confiscadas, tá certo? Elas seriam retiradas do contribuinte, né? Da pessoa que tivesse lá o seu dinheiro na poupança, e esse dinheiro era justamente para poder o quê, né? Esse confisco, tentar sanar a crise econômica que a gente vinha vivendo aí nos anos 90 com a inflação. Então, cada pessoa teria X direito, né, a sacar da sua poupança. O resto ficaria para os cofres do governo. E num dado momento posterior à crise, todo aquele dinheiro, né, toda aquela poupança seria liberada. Isso aí foi um tiro no pé. As elites, principalmente aí, né, detentoras das grandes poupanças, não gostaram nem um pouco disso, né, logicamente. E aí, o que acontece? Como eu falei, mais uma jogada errada aí do Collor de Mello, né? A CPI, então, aprovou aí a questão do impeachment, né? Então, a juventude foi para a rua, né? O movimento Caras Pintadas, né? A população, de uma forma geral, foi pedir aí o fora Collor. Então, assim, é o primeiro grande processo de impeachment que nós temos de um presidente, né? O impeachment é o impedimento do presidente continuar a exercer a sua função na presidência da República, né? De um civil
né, logo no processo de redemocratização. Então, há alguns anos, se a gente for parar para pensar, pouco tempo depois do regime militar acabar, a gente tem um governo civil, mas que na verdade aí vai sofrer esse processo de impeachment. O primeiro grande processo de impeachment da história do Brasil se deu com o Collor, ok? Então aí o Collor cassado, né, assim, seus direitos políticos suspensos, né? Vem aí então o seu substituto, o seu vice, né, que era o Itamar Franco, que ainda assim tinha a mesma meta: é preciso combater a chamada inflação. É preciso combater essa alta carestia dos produtos para a população brasileira. É aí que vai surgir o Plano Real, né? A URV, a Unidade, né, Real de Valor, tá bom? E aí o Plano Real vai estabelecer, por exemplo, o que, né? A substituição lá do Cruzeiro pelo Cruzado. Assim, tinha um Cruzado lá nos anos 80, né? Depois veio o Cruzeiro e depois o Real, que aí tentava estabelecer melhor essa questão da inflação, a valorização da moeda nacional, né? Do poder aquisitivo para os brasileiros, e se dá realmente com a instauração do Plano Real, que foi elaborado aí à época, né, pelo ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que vai levar aí esse mérito, né, para a sua futura campanha de presidente, como veremos a seguir. Bom, então, vencida lá a eleição, né, pelo Collor de Mello, né, depois temos aí o processo do impeachment, né, nós vimos aí que a gente tem o Itamar Franco. O Itamar Franco, né, foi um governo que, como a gente viu, lançou o Plano Real, que tinha aí como grande figura, grande mentor desse Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, ou mais conhecido, né, como ele era mais chamado apenas pelas suas siglas iniciais, o FHC. Em 94, então, o candidato do PSDB é o FHC, que vai enfrentar aí quem vem de novo, o Luiz Inácio Lula da Silva, na eleição de 1994, de novo concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, ok? O que acontece aí, né? Nessa eleição, o Lula perde, né? Novamente aí, tá bom? E aí nós temos aí o primeiro governo do FHC, que vai de 1995 a 1998, que foi marcado aí pela entrada do FMI no Brasil, a continuação, né, e o aumento da dívida externa no Brasil, é marcada aí por fortes protestos, né, pela reforma agrária, que eram também contra as privatizações, né, tem toda uma série de privatizações das estatais, companhias telefônicas, né, que existiam à época durante o governo do FHC. Mas o FHC, né, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, ele teve uma ideia um tanto assim interessante, né, tentando se manter no poder, tendo em vista que era possível continuar como presidente da República. Aí lançou-se, né, lá uma emenda parlamentar que dava margem para o surgimento da reeleição. Então, a reeleição ela não existia até antes de 1998. 1998, né, vem aí essa carta na manga do Fernando Henrique Cardoso, né, que ele consegue com que o Congresso Nacional aprove aí a reeleição, que ele vai sair beneficiado novamente, né, com a vaga de presidente da República, né. Então, lá em 98, né, na próxima eleição, nós temos aí de novo lá o Fernando Henrique Cardoso, né, disputando mais uma vez a eleição para presidente contra o Lula novamente, né? E aí Lula perde, FHC permanece no poder, é reeleito de 99 a 2002. Olha só, né? Então nós temos aí 8 anos de poder do Fernando Henrique Cardoso, né? Que vai de 95 até 2002, ok? Mas aí, em 2002, de novo, tentando mais uma vez, o Lula vai finalmente, né, ganhar aí
as eleições a segundo turno, né, concorrendo aí contra, mais uma vez, o PSDB, tá certo? E a partir de 2002 a gente tem o primeiro governo Lula, né, que foi marcado aí por uma série de medidas sociais, por exemplo, né, como a expansão do programa Universidade para Todos, né, como o programa também Fome Zero, né. Lá com o Fernando Henrique Cardoso existia um negócio chamado Bolsa Escola. O governo Lula, então, aos poucos vai juntando todos aqueles auxílios, né, que eram dados para as camadas mais pobres e vai se criar uma política de Estado chamada Bolsa Família, tá bom? Então essa aí é a grande marca, né, tentar retirar aí a população brasileira, pelo menos grande parte dela, se não toda, né, da chamada linha da pobreza, né, da miséria extrema. Com essa distribuição de renda, mínima que seja, mas para aqueles que realmente, né, não possuem o mínimo, isso já era muita coisa, tá bom? Isso já é um diferencial em relação aos governos anteriores que não tinha muito esse vislumbre, né? A não ser ali o Fernando Henrique Cardoso, que deu um pontapé inicial para que isso se tornasse de fato uma política de Estado. Então você tem aí o primeiro governo Lula, que vai até 2006, né? 2006 a gente tem eleição, e uma eleição que sai novamente aí quem vencedor? O Lula. Então nós temos aí o segundo governo Lula a partir de 2007 até chegar o ano de 2010, que o PT, né, já satisfeito aí com o poder, né, já satisfeito aí com a presidência, a exemplo do que tinha acontecido lá com o Fernando Henrique Cardoso com o PSDB, Lula lança então a sua ministra, né, da Casa Civil à época, a Dilma Rousseff, tá bom? Em 2010 nós temos aí então, né, o início, né, 2010, 2011, né, eleição em 2010, mas nós temos aí a partir de 2010, de fato, a conclusão do segundo governo Lula, e em 2011 o início aí do primeiro governo Dilma, que vai ali, né, até 2014, aonde a Dilma realmente consegue em eleição expressiva, mais uma vitória, né, mais aí uma conquista, mais uma vaga na presidência para o PT, até 2016, né? E só recordar aqui também que essa disputa, ela continua, né? Ainda com a Dilma aí, ela continua essa disputa até essa eleição aí de 2014, né? Essa disputa, ela continua também com o PSDB. Só que 2016 algo vinha aí soando contra, né, esse domínio do PT na presidência da República, né? Em 2016, acusado, né, de deixar o país numa crise, numa maré de desemprego, inflação alta, né, vários aumentos da gasolina, né, as chamadas pedaladas fiscais, aonde se retira, por exemplo, o valor da educação para cobrir outra dívida, que não era aí nenhuma novidade nem do governo Lula, tampouco do governo do FHC, tampouco do governo Collor, ou seja, né, de todos os governos que passaram nesse processo que começa ali em 85 de redemocratização. E aí começa a se lançar a ideia do impeachment, né? E o que de fato que aconteceu foi um grande golpe, dessa vez não mais militar, né? Porque dessa vez é o parlamento que vai caçar de fato aí os direitos, né, políticos, né, o impedimento da presidenta Dilma seguir no seu mandato, né? Então há um consenso, né, dentro aí vários historiadores que de fato o que ocorre aí é um chamado golpe parlamentar, né? É um parlamento que se volta aí com várias outras intenções que seriam mostradas nas próximas eleições, que tentam retirar e de fato conseguem, né, cumprir aí este impeachment, que na visão de muitos críticos se torna aí, na verdade, um golpe parlamentar. Uma vez a Dilma impedida, né, de seguir na presidência, assume a vaga aquele que foi um dos primeiros a abandonar o governo, né, esse governo PT-PMDB, né, que é quem? O Michel Temer, né, ou mais conhecido simplesmente como Temer. O PMDB, ele fazia parte ali até 2016, né, metade do ano de 2016, ele era da base do governo da Dilma,
né? O Temer era o vice, né? Então eles tinham lá uma coligação, né? PT, PMDB. Então o Temer foi o primeiro, o PMDB foi um dos primeiros a romper com esse governo, né, da Dilma Rousseff. E, pela lógica, né, já que quem está mostrado lá desde a época do Collor até agora é assim a regra do jogo, né, quem deveria assumir era o seu vice, né, seria o seu sucessor. O Temer, então, assume aí a presidência da República a partir de 2016, onde o grande foco, né, o grande debate, né, que se colocava no momento era a chamada reforma da Previdência, a execução da reforma da Previdência. É um governo que vai ter aí grande antipatia popular, né, rejeição popular, primeiro de tudo porque ele é visto como um governo que golpista, é visto como uma figura também que colaborou para a trama do golpe, para a retirada da Dilma do poder. Né? E junto-se a isso, né, a pauta da reforma da Previdência, que o Temer coloca em prática, em votação e que de fato é apresentado. Então, na verdade, o governo Temer só foi meramente, né, uma transição, uma entrega para aquilo que aconteceria em 2019. Né? Em 2019, nós temos aí o que acontece? Nós temos aí o governo Bolsonaro. Né? E o governo Bolsonaro aí, ele também vinha com essa lógica, com esse discurso, né, de que o grande problema do Brasil, nada mais era, um dos grandes problemas, né, seria o PT. Era se retirar o PT da presidência para resolver todos os problemas. Né? Um candidato aí que, de fato, né, durante as eleições não teria participado de nenhum debate. Né? É um candidato aí que, durante as eleições, né, teve aí um episódio um tanto controverso, né, de uma tentativa de morte, né, de assassinato durante a sua campanha eleitoral. Tinha poucos minutos, né, de fala na sua propaganda eleitoral, devido a regras do TSE, né, fazia parte do PSL, que até então é um partido esquecido, né, na verdade uma legenda de aluguel, que só servia mesmo para poder lançar candidatos a vereador, a deputado, né? Um partido nanico, pequeno, certo? Mas que com a chegada do Bolsonaro ao PSL, né? Partido Social Liberal, ele começa a ganhar uma grande expressão e que de fato vai ser eleito, né? Então um mandato assim muito controverso, né? Muito baseado naquilo que as redes sociais legaram aí para essa segunda década do século XX, né? Chamadas fake news, né? Alguém que ficou totalmente ali ausente dos debates, né? Ali pelo menos ali a segundo turno, né? Devido a todo esse episódio aí dessa tentativa de assassinato, né? Ele ficou impossibilitado de participar aí de um segundo turno, de um enfrentamento no debate com o candidato do PT à época, o Fernando Haddad, né? Então, uma série de estratégias, né? Uma das mais recorrentes, né, era esse antipetismo, né, era ser contra o PT, leva aí o Bolsonaro realmente ao poder a partir do ano, né, da vitória nas eleições de 2019, ok? Então aí a gente encerra, né, esse período da história da redemocratização do nosso país, né, parando aí em 2019, porque a história como a ciência, né, como um conhecimento sempre em marcha, sempre em evolução, vamos dizer assim, ela ainda tem muito a falar sobre a ascensão do Bolsonaro ao poder a partir de 2019. Por isso que a gente prefere sintetizar dessa forma até o momento, né, do presente momento da aula, o que tem sido aí o governo Bolsonaro, né? Por um Brasil ignorante e negacionista, com saudades de 1964, ok? Bons estudos, né? E vamos também seguir aí com questões. Vamos lá, então vamos seguir aí com a questão do desafio na sua página 119. A questão do desafio, né? Ela mostra aí uma imagem pra gente. Ela mostra aí movimento dos caras pintados, né? Você pode pegar aí o seu material, abrir o seu material aí da melhor forma que você achar e observar
essa imagem aí, movimento dos caras pintados. A título de curiosidade, né? Essa questão foi a questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, do ano de 2011, tá bom? E essa questão, ela é de um momento, né, em que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele começava a ganhar esse formato, né, que ele tem hoje, né? Ele começava a se tornar um modelo de prova que começava a romper com aquela história da gente entender história, geografia, humanidades, né? Sociologia, filosofia como uma matéria que você precisa apenas decorar, né? Ele começa a colocar então isso para a gente, que nós podemos aprender, identificar algo sobre história, algum tema de história, inclusive a partir de uma imagem, por exemplo, né? Que é o que ele mostra aqui para a gente, né? Então, esse Enem de 2011, se você tiver a curiosidade, né, é possível encontrar essa prova na internet, mas as provas ali de 2009 até 2011, você vai ver que a maioria das questões, elas são desse tipo aí que está mostrando, né, que não basta só a gente conhecer o conteúdo, ele é importante para a gente poder acertar, né, a questão ou as questões, mas que a gente também precisa ter uma boa interpretação de texto. E quando a gente tem uma imagem, né, uma fotografia, né, uma pintura, um desenho, uma charge, uma caricatura, enfim, né, nós também estamos diante de um texto. É um tipo de texto, né, não é escrito, mas é da imagem, né, é imagético, a gente pode fazer uma leitura também, tá bom? Então ele mostra aí, né, uma juventude com a cara pintada, tá em preto e branco, né, mas as cores aí é o verde e amarelo, né, representando aí as cores da bandeira do Brasil, tá bom? E ele diz aí, o movimento representado na imagem, no início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico, né, ou seja, aquele forte sentimento de amor à pátria, né, de identificação com o Brasil, ou seja, né, querendo o melhor possível para a política brasileira, né? É isso que ele está falando. O que ele quer saber, né? Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico, o que ela fez, né? A letra A diz: aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha das diretas já. Bom, as diretas já, como a gente aprendeu, ela é algo ali do final da ditadura civil-militar, né? Ela é algo ali de 1985. A própria questão diz para você que esse movimento aí dos caras pintados é dos anos 90. Então as diretas já, elas já tinham acontecido. Já tinham ocorrido pelo menos aí 2 eleições, né? Uma eleição indireta, que elegeu lá o Tancredo Neves, né? Não pôde assumir, como a gente viu, assumiu o seu vice, Sarney. E depois aí, uma eleição já, né? Depois ali do ano de 91, a gente tem quem eleito, né? A gente tem que, aliás, em 1989, melhor dizendo, pós, né, ditadura militar, a gente tem aí a primeira eleição direta para presidente, onde a gente tem a vitória do Collor de Mello, tá bom? Então, não tem relação com o movimento da campanha ou movimento, né, das diretas já. A letra B: manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa, né? Essa chamada lei da ficha limpa, ela surge muito tempo depois, né? Já nos anos 2000, já ali na primeira década, né, dos anos 2000, né, o movimento ficha limpa, né? Ou seja, que é uma lei que tenta, a aprovação da lei, né, melhor dizendo, ela tenta fazer com que o candidato, para poder ser eleito, ou até mesmo ser candidato, ele não tenha nenhum tipo de problema na justiça, né? Principalmente aí envolvendo o quê? Crimes eleitorais, como por exemplo ser um corrupto, né? E por aí vai. Então essa lei da ficha limpa, ela é algo dos anos 2000 e não dos anos 90. Letra C: engajou-se nos projetos Relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações, né? Essa onda de agendamento de manifestações pela internet, isso é de 2013 para frente, né? Quando eu digo de 2013,
para os anos seguintes. Né? Então, assim, anos 90, beleza, o Brasil começa a entrar na globalização. Mas nos anos 90, início da década de 90, pouquíssimos eram aqueles jovens brasileiros que tinham acesso à internet. Né? Você não tinha nem, por exemplo, aquelas as chamadas redes sociais. Né? Então, isso daí é algo de 2013, né? É algo do que ficou conhecido, né? As jornadas de junho de 2013 para frente, cronologicamente falando, tá bom? Então não faz sentido a letra C. E veja bem, né? A questão de 2011, o Enem de 2011, como eu já falei para vocês aqui a referência, né? Para você a referência. Então veja bem, é uma onda ali dessa primeira década dos anos 2000, convocar manifestações via internet, tá bom? Ele diz aqui, letra D, espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. Né? Então aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Movimento estudantil de 68, isso é na ditadura civil-militar. Aqui a gente está na redemocratização com o movimento dos caras pintadas ou a nova república, né? E protagonizou ações revolucionárias armadas? Não. Isso é uma experiência realmente dos anos 60 e 70, né? Lá no contexto da ditadura civil-militar, com as organizações como nós vimos, né, em aula específica sobre a ditadura militar no Brasil, com o PCdoB, com o MRT, a VPR, né, o PCdoB e tantas outras siglas, né? Nos anos 90, essa coisa da luta armada, a nível de Brasil, isso já era um fruto do passado, tá bom? A letra E. Tornou-se porta-voz da sociedade, influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor, né? É exatamente, né? O que essa juventude mais queria nas ruas do Brasil inteiro, né? Com a cara pintada, né? Verde e amarelo. As cores da bandeira do Brasil ficaram conhecidas no movimento dos caras pintados. O que eles mais queriam era finalmente um impeachment do Collor de Mello, que se concretiza, né, já ali a partir de 1992. Né? Ele não consegue completar o seu mandato e, curiosamente, né, era um governo que se dizia acabar com a corrupção. Então, essa história de acabar com a corrupção na história política do Brasil não é nada novo. Né? É um discurso tentador, principalmente aí para as grandes massas, né? Os menos esclarecidos, que convence, né, esse eleitorado, mas que historicamente essas promessas se tornaram verdadeiros pesadelos, né? Se tornaram governos que são envolvidos com corrupção e são governos que acabam sendo impeachmentados, tá bom? Portanto, aí, na sua questão desafio da página 119 do Enem, o item correto é a letra E. Muito bem, siga com seus estudos, vá além, né? Vá avante, tá bom? E olho na sua apostila, olho na leitura, olho nas questões, olho na resolução de questões e sucesso, e até um breve e futuro encontro com o professor Daniel Burlamac com História. Muito obrigado.